Olá, turma, tudo bom com vocês? Espero que tenham aproveitado bem o período de recesso e hoje nós daremos início ao nosso terceiro bimestre. Com o tema da aula de hoje, falamos sobre anatomia humana. Então vamos lá. A anatomia humana estuda toda a estrutura do corpo, desde os sistemas até os órgãos. O significado do termo vem do grego ana, que significa em partes, e tomia, que significa corte ou cortar. Essa ciência começou suas investigações nos primórdios da civilização, no século II, com a dissecação de animais e, posteriormente, em corpos humanos. Dissecação, gente, significa corte. Os cortes eram feitos em cadáveres de animais e vegetais inicialmente, mas com o passar do tempo começaram a estudar organismos vivos para consolidar a pesquisa e obter mais informações sobre a matéria como um todo. A anatomia humana é responsável pelo detalhamento de cada parte de um corpo. Minuciosamente, estuda as informações voltadas à genética, que podem ser usadas para a cura de doenças, por exemplo. Embora os estudos acerca da anatomia humana sejam datados desde 500 anos antes de Cristo, o que propiciou o conhecimento desta ciência foi o interesse de muitas pessoas. Um desses avanços foi o uso do microscópio. Na técnica antiga, os cortes eram abertos de forma manual. Com a tecnologia, foi possível aprimorar a técnica e o que só poderia ser visto a olho nu, hoje ganha amplitude e rapidez no processo de investigação do corpo humano. A anatomia macroscópica é o estudo da morfologia, ou seja, estudo da aparência externa da matéria, por meio do corte ou dissecação, a olho nu ou com uma lente de pequeno aumento. A anatomia humana pode ser estudada por partes, como a cabeça, o pescoço, os membros, o tórax, abdômen e as demais regiões. Quando se fala nos sistemas de órgãos do corpo humano, a chamada anatomia sistêmica é a que mais se utiliza. A anatomia tem se renovado a cada dia, e uma das formas de perceber essas mudanças é analisando as descobertas da ciência. Antes, os estudos eram feitos através de desenhos em cavernas. Hoje, existe uma tecnologia mais moderna e que compreende os ambientes virtuais em 3 dimensões. Vamos falar um pouquinho agora sobre as divisões da anatomia humana. O corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. Eles possuem características específicas, funcionamentos interligado e harmonioso. A anatomia humana tem divisões importantes, e são elas: a anatomia sistêmica, que estuda o sistema digestório, o sistema respiratório, esquelético, muscular, cardiovascular, endócrino e os demais sistemas, que ao total são 10. Anatomia regional ou topográfica é o estudo em regiões como tórax, abdômen e demais. Necessita de um conhecimento muito amplo da anatomia sistêmica. Anatomia clínica é a anatomia das imagens. Nela se consegue estudar o corpo com auxílio de aparelhos como as radiografias, tomografias, ressonância, raio-x, por exemplo. A anatomia palpatória ou de superfície. Também requer um conhecimento amplo da anatomia sistêmica e da regional, uma vez que o profissional vai executar o estudo através do toque. Para isso, ele precisa conhecer e identificar, por exemplo, alguma patologia, deformidade das estruturas que compõem o corpo humano. Vou dar um exemplo na prática da anatomia palpatória. Normalmente as meninas, as mulheres, quando vão ao ginecologista, é feito um autoexame,
onde o médico ali, com as mãos, tocam os seios para ver se existem algum caroço, né? Algum tumor. Isso é o exemplo de uma anatomia palpatória, que não é visto a olho nu, que não é feito nenhum exame por imagem, mas sim com o toque das mãos. É possível analisar a região e verificar se existe a presença de tumores ou nódulos. Posição anatômica humana. Para não haver erros de referência e padronizar o estudo acerca da anatomia humana, os estudiosos aplicaram um modelo específico de posição anatômica. Essa posição é de pé, ereto, com a cabeça e olhos para o horizonte, além dos braços ao lado do corpo e as mãos viradas para a frente, assim como vocês podem observar aí na imagem. Planos da anatomia humana. É a divisão imaginária do corpo em partes para promover o estudo e dar nome às estruturas anatômicas. É utilizado para descrever a localização espacial do corpo e a direção dos seus movimentos. São 3 planos principais, sendo eles plano coronal, plano sagital e plano transversal. O plano coronal corta o corpo lateralmente, indo de uma orelha a orelha. Passa na sutura coronal do crânio, também chamado de plano frontal. Ele determina se uma estrutura é anterior ou posterior, que é nessa imagem aqui, ok? Plano coronal ou plano frontal. Imagina que tem uma linha ou uma faca que corta o corpo aqui, ó, ao meio. Plano sagital. Corta o corpo em 2 lados, mais precisamente da direita e esquerda. Passa pela testa, sutura sagital e crânio. Ocorre simetria externa, mas internamente alguns órgãos não ficam simétricos. É esse aqui, ó. Como se tivesse aqui, ó, passando uma linha de cima para baixo. E, enfim, o plano transversal. Corta o corpo ao meio de uma forma que ele esteja separado em superior e inferior. Pode também ser chamado de plano horizontal. É esse aqui do meio. Como se a gente tivesse cortado aqui e ficasse membro superior e aqui embaixo membro inferior. E para finalizar, vamos falar sobre os eixos e movimentos da anatomia humana. Eixo látero-lateral. Ele vai perfurar o plano de uma extremidade a outra e entra no plano sagital, que divide o corpo em metades iguais, direita e esquerda, que é essa aqui. Eixo antero-posterior. Ele vai penetrar no corpo de trás para frente, posterior para anterior, esse aqui. Também é um plano que perfura o corpo perpendicularmente. Nesse eixo, os movimentos gerados são de abdução e adução, ou seja, abrir e fechar de braços. E por último, o eixo longitudinal ou crânio-caudal, que é esse aqui. Ele corta o corpo de cima para baixo. Nesse eixo, os movimentos são de rotação. Exemplo, articulação do ombro, cotovelo, como se eu estivesse levando o tronco para trás e para frente, ou os ombros girando, né? Um giro de 360 graus. Bom, gente, o conteúdo da aula de hoje é esse. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Esse bimestre a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo humano e vamos estudar um pouquinho, como se a gente estivesse no Grey Anatomy, ok? Espero que gostem. Não se esqueçam de preencher a chamada, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, podem me chamar aqui na plataforma ou podem me perguntar direto por e-mail. Eu falo com vocês na próxima aula. Até a próxima sexta, pessoal. Tchau!